Não perdoar é dizer: você fez algo para mim e você me deve por isso. Por isso a dívida. Não perdoar é dizer para o outro: você me deve algo. Você me deve uma recompensa, você me deve alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa porque você me magoou. Porque você me feriu muito. Então, o perdão da dívida, né, que é o perdão, é você dizer: ok, isso aconteceu, foi doloroso para mim e ainda é, mas você não me deve mais nada. Você vai com a responsabilidade do que você fez e eu deixo com você a responsabilidade do que você fez. Cabe a você, na sua vida, pagar por isso. E eu sigo com os ensinamentos que eu aprendi. Mas você não me deve mais nada, pode seguir em paz. Perdoar é isso. Perdoar é não carregar esse sentimento de você me deve. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Carol Cabral, eu sou terapeuta, educadora infantil, escritora e sou especialista em desenvolvimento emocional e espiritual para mães. E a gente vem conversando aqui, né? Esse vídeo de hoje, ele é uma continuação da parte 1, né? Se você não assistiu, eu sugiro que você pare o vídeo agora e veja lá a parte 1, porque isso aqui é uma continuação, senão não vai fazer muito sentido. Mas aqui nesse vídeo, né, nesses dois vídeos, a gente está conversando sobre os 5 passos que você precisa, práticos, que você pode fazer a partir de hoje, para você conseguir dar a grande virada da sua vida, para você deixar para trás a dor, deixar para trás o sofrimento e você ser uma nova mulher e ser uma mulher que realiza os seus sonhos, sempre, todos, e que é surpreendida por sonhos muito maiores, por realizações muito maiores até do que as que você tinha imaginado. E existe um passo a passo para isso, né? No primeiro vídeo a gente falou dos 3 primeiros passos e eu vou dar uma recapitulada aqui em quais são. E hoje a gente vai falar dos 2 últimos, né? Que eu coloquei eles 2 separados, né? Eu não coloquei por ordem de importância, mas eu coloquei esses 2 separados porque eles realmente exigem uma reflexão maior, principalmente o 4º passo, tá bom? Então, o primeiro passo de todos é você ter uma rotina espiritual, a gente explicou isso melhor lá no primeiro vídeo, né? O segundo passo, deixa eu ver aqui na minha pesquinha, é você se comprometer em evoluir todos os dias. O terceiro passo é ter uma visão clara e esperar ser surpreendida com uma condição ainda melhor, né? Com uma resposta ainda melhor de Deus para a sua vida do que a visão clara de sonho que você tinha. E agora a gente vai conversar sobre o 4º passo, e esse 4º passo ele pede uma reflexão, pede uma explicação maior, e por isso eu deixei ele separado para falar em outro vídeo. E o 4º passo é perdoar para acelerar na realização dos seus sonhos. Para você deixar para trás a dor e o sofrimento, é preciso deixar para trás também as dívidas dos outros, né? Deixar para trás, e eu vou explicar por que eu estou chamando isso de dívida, mas perdoar o que te fizeram e seguir em frente. Por que é que eu estou aqui deixando essa parte, né, esse 4º passo para a gente explicar, para explicar melhor e para desenvolver mais? Porque é preciso desmistificar a questão do perdão. Perdoar não é, gente, esquecer o que aconteceu com você. Perdoar não é conviver com a pessoa que te magoou, conviver intensamente, fingir que nada aconteceu. Não. Cada situação é uma situação. E o perdão, ele tem que vir sempre, sempre associado a um respeito muito grande por você mesmo. Como é que é isso? Eu não indico, eu não acho correto você
E olha que eu sou terapeuta, consteladora familiar, e isso é uma coisa que se discute muito na constelação familiar, mas eu não concordo com a ideia de você passar por cima de tudo que você sofreu, você ainda está ferida, você ainda está machucada, e você se sentir meio que numa obrigação de perdoar. E aí você sente culpa por não estar perdoando. Então isso, o perdão, ele é uma coisa tão linda, é uma coisa que traz tanta leveza para a sua vida, traz tanta paz para o seu coração. Ele não é para trazer culpa. Então, se você está se sentindo num esforço muito grande para perdoar, você está tentando e não está conseguindo e se sente mal porque não consegue, você não está fazendo a coisa certa. Isso não é perdoar. E o que é perdoar? A gente vai ler aqui uma passagem da Bíblia e vai poder desenvolver melhor, mas, né, como eu sempre falo no outro vídeo, eu expliquei muito bem isso, que a gente eu procuro, né, sempre que eu trago um conceito, trazer um respaldo bíblico, né, porque é muito mais do que minhas palavras, é muito mais do que a minha sabedoria limitada de Carol Cabral. A palavra de Deus, né, a Bíblia, ela traz uma sabedoria divina, uma sabedoria milenar, uma sabedoria que extrapola o nosso conhecimento. Então, quando eu trago a Bíblia para trazer esse respaldo, é para mostrar para você que não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, que foi uma coisa que eu li e que eu trouxe para a minha vida prática. Então, é uma missão que eu tenho também, é trazer a Bíblia e as passagens da Bíblia para uma lição prática na nossa vida e não para uma teoria, né, para uma coisa muito etérea, muito distante, que a gente escuta uma pessoa com mais poder, né, do que a gente falar. Não é. A Bíblia ela é uma mensagem para nós e para o nosso dia a dia e para o problema que a gente está vivendo hoje, por mais insignificante que ele seja, por menorzinho que ele seja, a melhor resposta está sempre na Bíblia. E quanto mais a gente procura a Bíblia, quanto mais a gente lê, mais a gente fica familiarizado com a linguagem da Bíblia e começa a entender o que ela quer dizer pra gente. Então, tudo isso, né, para voltar à questão do perdão, a Bíblia ela fala muito de perdão como uma dívida, né, uma dívida perdoada. Deus fala isso em diversas passagens, e a passagem que a gente vai ler fala disso também. E por que uma dívida? Porque, gente, ao invés de pensar no que é perdoar, vamos pensar no que não é perdoar. Não perdoar é dizer, você fez algo para mim e você me deve por isso. Por isso a dívida. Não perdoar é dizer para o outro, você me deve algo. Você me deve uma recompensa, você me deve alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa porque você me magoou, porque você me feriu muito. Então, o perdão da dívida, né, que é o perdão, é você dizer, ok, isso aconteceu, foi doloroso para mim e ainda é, mas você não me deve mais nada. Você vai com a responsabilidade do que você fez e eu deixo com você a responsabilidade do que você fez. Cabe a você, na sua vida, pagar por isso. E eu sigo com os ensinamentos que eu aprendi. Mas você não me deve mais nada, pode seguir em paz. Perdoar é isso. Perdoar é não carregar esse sentimento de você me deve. Você tem que fazer alguma coisa porque você me deve pelo que você fez. Significa que quando a gente olha, né, para dentro, não doa que a gente passou por isso, dói. E aí existem outras técnicas que a gente faz, né, que a gente usa muito lá na mentoria, para você curar essas feridas, principalmente se elas foram causadas na infância. Mas isso não significa que o outro tá lhe devendo, ou que você lembra disso com uma mágoa, com um ressentimento de que o outro é o causador de tudo e que o outro te deve alguma coisa por causa disso.
É por isso que o perdão, né? Ele fala muito, Jesus associa muito o perdão com a questão da dívida, de perdoar dívidas, tá bom? Então vamos ler aqui essa palavra e aí a gente pode desenvolver um pouco melhor essa questão do perdão, tá certo? Jesus e a pecadora. Eu tô lendo aqui, gente, Lucas 7, a partir do versículo 36. Um fariseu, eu vou falando e você vai imaginando, tá? Usa a sua imaginação, porque essa é uma história, tá contando um episódio da vida de Jesus. E aí eu vou contando e você vai imaginando, tá certo? Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Ele entrou na casa do fariseu e se recostou à mesa. Chegou uma mulher da cidade que era pecadora. Ela soube que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume e vindo por trás em lágrimas aos pés de Jesus, ela se pôs a banhar os seus pés de lágrimas, enxugava-os com os seus cabelos, cobria-os de beijo e derramava perfume sobre eles, sobre os pés de Jesus. Vendo isso, o fariseu que o convidara diz consigo mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia quem é essa mulher que o toca e o que ela é, uma pecadora. Jesus tomou a palavra e lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata. O outro... Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata. O outro, 50. Como não tivesse com que pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem ele perdoou a maior dívida. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me derramaste água sobre os pés, mas ela banhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me beijaste, mas ela, desde que entrou, não cessa de me cobrir os pés com beijos. Tu não derramaste óleo perfumado sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Se eu te declaro que os seus pecados são numerosos, foram perdoados, é porque ela mostrou muito amor. Mas aquele quem se perdoa pouco, testemunha pouco amor. Ele disse à mulher: os teus pecados foram perdoados. Os convivas, as pessoas que estavam lá, se puseram a dizer consigo mesmo: quem é esse homem que chega a perdoar os pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Gente, eu amo essa palavra. Eu acho ela a coisa mais linda do mundo, A palavra da salvação. Eu fico imaginando a cena. Quer dizer, Jesus foi convidado por uma pessoa para sentar à mesa dele, Essa pessoa, pelo que fala aqui na Bíblia, ela tinha uma arrogância. Ela acreditava que Jesus tinha ido sentar à mesa porque ele era digno de que Jesus sentasse à mesa com ele. Olha a arrogância. E Jesus se sentou com ele, mesmo ele também sendo um pecador. Ele também tinha os erros dele. E aí chega uma mulher que não foi convidada para nada, mas que fica sabendo que Jesus estava lá, e ela se derrama aos pés de Jesus. Ela traz um frasco de perfume caro e derrama nos pés dela. Ela não se acha digna nem de abraçar Jesus. Então ela vai para os pés dele. Ela enche os pés dele com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. Esse é o tamanho de amor e de devoção que essa mulher tinha por Jesus e de humildade diante dele.
ela não estava sentada à mesa com Jesus como esse fariseu. Ela estava aos pés dele, humilhada, porque ela sabia o tamanho dos erros que ela tinha, ela sabia o tamanho da dívida que ela tinha. Já aquele que estava com Jesus sentado à mesa, não fez nada por Jesus. Não banhou o cabelo dele com óleo. Então Jesus disse, você podia ter me dado esse amor. E não precisava nem ter se humilhado aos meus pés. Mas podia ter demonstrado mais amor por mim. Mas ele não demonstrou, sabe por quê? Porque ele se achou simplesmente uma pessoa digna de ter Jesus na mesa dele. Eu não tenho os meus pecados, eu não tenho tantos erros, eu não tenho erros, talvez ele pensasse. Então, essa mulher, ela teve muito mais capacidade de amar, porque ela tinha consciência do tamanho dos erros dela. Então, Jesus fala aqui das dívidas, né, que a gente já conversou sobre isso, sobre as dívidas perdoadas. A quem vai amar mais aquele que perdoou a dívida? O que devia 50 ou o que devia 500? O que devia 500, porque, nossa, 500 e eu fui perdoado. O outro falou, eu só devia 50. Ele perdoou, ok. Vocês estão entendendo? Então, a grande mensagem que aqui passa para mim, nessa palavra, é que quando a gente está olhando para os nossos próprios erros, ao invés de se julgar arrogante, dizendo que eu não tenho tantos erros assim, aquela pessoa sim me deve muito, mas eu não devo tanto assim, eu não devo nada a ninguém. A gente se torna arrogante e mais longe do amor de Deus. Ao ponto que, quando a gente entende que nós também temos as nossas dívidas a serem perdoadas, e que não são tão poucas assim, quanto mais a gente se concentra em olhar para as nossas próprias dívidas, mais a gente se torna propício a perdoar a dívida do outro. Então, se você quer perdoar, se você deseja perdoar, saiba que a intenção de perdoar já é o primeiro passo. E o segundo passo é entender que cada um em seu contexto, cada um do jeito que é, estava tentando fazer o melhor com o nível de consciência que tinha. E que a gente não pode se julgar melhor do que ninguém pelo simples fato de que a gente não calçou os sapatos dela. Então, por exemplo, se você tem uma mágoa muito grande na sua infância, de como seus pais lhe educaram, ou de alguma coisa que eles fizeram com você, você pode até escolher fazer diferente, mas você não pode dizer que você é melhor, que você vai fazer melhor, ou que você tem ou guardar esse sentimento no seu coração, né, que é um sentimento de arrogância, porque você não sabe como você faria se você tivesse passado exatamente pelo que seus pais passaram. Tivesse sido criado e tivesse tropeçado e tivesse caído e tivesse não recebido amor como precisava, do jeito que seus pais viveram. Então, quando a gente chega nesse nível, né, de o que não justifica, não estou querendo justificar, mas também não estou querendo julgar, porque não cabe a gente julgar. Como esse fariseu julgou a pecadora, olha essa pecadora aí. Ele até duvidou, olha o tamanho da arrogância, do poder de Jesus, porque falou, esse profeta não é tão profeta assim, porque se fosse ia saber que essa mulher era uma pecadora. Quando Jesus sabia muito do que estava no coração dessa mulher. E sabia também o que estava no coração dele, porque ele só fez pensar e Jesus interviu. Então, às vezes, a nossa arrogância de achar que nós somos muito perfeitos, de que nós somos muito superiores, né? A nossa falta de gratidão, que aí eu já estou dando um spoiler do último passo, de saber que nós tivemos mais do que nossos pais tiveram, por exemplo. De que talvez a gente tenha sofrido, mas nossos pais sofreram muito mais. De que talvez aquela pessoa fez a gente sofrer,
mas talvez aquela pessoa não tenha tido o que você teve na sua vida. A gente não sabe. Então, quando a gente se põe numa posição arrogante de ele me deve, ele é um devedor, ele fez isso comigo, a gente para de olhar para os nossos próprios erros, fica focado demais no erro do outro que a gente não pode fazer nada a respeito. Então, se você deseja perdoar de verdade, e perdoar é um passo fundamental para que você tenha uma vida feliz, para que você dê a virada dos seus sonhos, é você descarregar essa mochila do peso, da mágoa, do ressentimento e poder seguir em frente. Se você quer isso para a sua vida, saiba que a intenção de perdoar já é o primeiro passo. O segundo passo é você dizer que você perdoa a dívida daquela pessoa, que ela não te deve mais nada. Ainda que doloroso para você, ainda que você não entenda, ainda que com raiva, essas frases, elas têm que vir junto com o seu perdão, porque dessa maneira você está acolhendo a você mesmo. Você não está passando por cima de você. Na nossa mentoria, a gente faz uma técnica de primeiro você abraçar a criança interior, para depois você olhar para o mundo como um adulto e poder perdoar as dívidas do outro. Então, quando você vai perdoar, sempre faça sendo muito sincero com o seu sentimento. Então, eu perdoo a sua dívida, eu perdoo o que aconteceu, ainda que difícil para mim, ainda que eu não entenda, você busca qual é a palavra que mais faz sentido, ainda que eu tenha raiva, ainda que difícil para mim, no meu tempo eu me abro a te perdoar. E isso já é um passo para o perdão. A segunda coisa que você pode fazer é orar pela pessoa, orar pelo anjo da guarda da pessoa. À medida que você vai desejando o bem, né, para essa pessoa, o seu coração vai se abrindo mais para o perdão. E o terceiro passo para o perdão é você olhar para você mesmo e ver que você também já fez, nós todas já fizemos coisas que a gente se arrepende. Nós também temos pessoas a quem nós devemos, nós também somos devedores. Então, quanto mais a gente olha para o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa crescer, menos a gente se põe na posição daquele fariseu arrogante, vamos dizer assim, que estava na mesa com Jesus e não soube demonstrar amor a ele. Porque é como se Jesus não estivesse fazendo mais do que a obrigação dele. Como se para Jesus fosse uma honra estar sentado com ele. Enquanto que quando a gente está olhando para os nossos próprios erros, a gente se põe aos pés de Deus, de dizer, eu te amo tanto, porque você me ama do jeito que eu sou. Eu te amo tanto, porque você perdoou tudo que eu fiz. Porque eu não preciso mais carregar culpa. Eu te amo tanto, porque a partir de agora eu posso ter uma vida nova. E eu posso ter uma vida nova porque você me perdoou as dívidas. Porque você me ama assim, mesmo tendo falhado tantas vezes. E aí a gente pode se derramar aos pés de Deus em agradecimento por esse perdão. E isso traz leveza, isso traz amor para a nossa vida. Deus deixou muito claro aqui nessa passagem que quanto mais as nossas dívidas são perdoadas, mais a gente é capaz de demonstrar amor, mais a gente é capaz de mergulhar nesse amor de Deus. Então, fica aí, né, esse quarto passo. A gente passou, né, praticamente o vídeo inteiro falando desse quarto passo. Eu sabia que ele ia ser demorado, porque é preciso falar do perdão de uma maneira mais prática, né, e mais consciente também. Então ficou aí esse quarto passo e vamos finalmente para o quinto e último passo para você dar a grande virada da sua vida, que é ter um coração grato. O coração grato é um coração que ele é fértil
para todas as maravilhas de Deus na sua vida. Ele é fértil para a grande virada da sua vida. Ele é fértil para que grandes sonhos aconteçam. E aí eu trouxe 3 trechinhos da Bíblia muito pequenos que falam sobre isso, né? A Bíblia inteira fala sobre gratidão, mas eu selecionei 3 aqui que são bem pontuais, né? Para que a gente esteja atento em quando agradecer. O primeiro fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Isso é 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Se você assistir um vídeo que eu falo sobre a oração em momentos de sofrimento, a gente viu, né, que uma das coisas das pessoas que fizeram orações poderosíssimas na Bíblia é que elas derramam o coração delas, derramam toda a dor que elas estão sentindo para Deus em oração e depois são capazes de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Aqui está falando, agradeça em todas as circunstâncias. Então, agradecer nos bons momentos e agradecer nos momentos que não são tão bons e que você não entende por que isso está acontecendo. Também agradecer a Deus. Se você quiser saber mais sobre isso, eu sugiro que você assista esse vídeo, né? O nome do vídeo é Oração em Momentos de Sofrimento, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo, mas eu quero deixar aqui essa questão de em tudo dar graças, né? Agradecer a Deus por tudo que acontece na sua vida. Tudo tem um planejamento de Deus, tudo tem uma maravilha depois. E aí, a segunda passagem que eu trouxe é: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Isso é Salmos 103, versículo 2. Salmos está cheio, né, de louvor do rei Davi a Deus. Mas aqui ele está falando para o seu coração, para a sua alma, não esquecer de nenhuma das maravilhas de Deus. Quantas maravilhas de Deus aconteceram hoje na sua vida? E você agradeceu em voz alta. Então aqui ele pede, meu Deus, que eu não esqueça de nenhuma das maravilhas da sua vida. Da minha vida, né? Nenhuma das maravilhas que você derrama sobre mim. Ter um coração grato que vê as maravilhas da vida faz com que você entenda, enxergue, veja com seus próprios olhos de que a vida é boa e de que ela traz boas coisas para você. E quanto mais você vê isso, e quanto mais você agradece a Deus por isso, mais isso acontece na sua vida. Mais você percebe coisas boas vindo, mais seu coração se torna fértil para que outras coisas boas venham. E essa questão de tornar o coração fértil para maravilhas de Deus, para bênçãos na sua vida, para uma grande virada, para coisas boas acontecerem, para você realizar os seus sonhos, ela também tem um lado oposto. Um coração que não é grato, um coração que não consegue enxergar as maravilhas de Deus todos os dias na vida, é um coração que se enche de erva daninha. O que são essas ervas? Você já viu, gente, que capim você não precisa plantar, ele nasce sozinho? Pois é, coisa ruim, você não precisa plantar, ela aparece. Se o seu solo não estiver preenchido de gratidão, de coisas boas, ele vai ser preenchido de coisas ruins. E o que são essas coisas ruins? Pessimismo, você não acreditar mais que as coisas acontecem para você, você se encher de a minha vida é isso aqui mesmo, conformismo, você já não luta mais pelos seus sonhos, você se torna amarga, você perde o viço, a alegria pela vida. Tudo isso vai acontecendo no coração de uma pessoa que ela não plantou gratidão no coração. E aí vem a terceira passagem. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Você fica com o coração obscuro. Isso é Romanos 1, versículo 21. Você se torna uma pessoa obscura mesmo, uma pessoa infeliz. Uma pessoa que já não realiza mais nada na vida.
porque você não plantou gratidão no seu coração. Então, esse quinto passo, ele é muito importante e ele tem que ser feito todo santo dia. Todo santo dia você tem que buscar quais são as maravilhas de Deus no meu dia hoje. O que foi que aconteceu de maravilhoso? Você não pode esquecer de nenhuma das maravilhas de Deus. E por mais que você se esforce o dia inteiro para lembrar de todas elas, você não vai conseguir. De tantas maravilhas que Deus derrama sobre a sua vida todos os dias e que Ele derrame muito, muito, muito mais na sua vida e na vida de sua família, que você seja capaz de enxergar, tá bom? Para que essa felicidade brote no seu coração. Então é isso, fica aqui o vídeo de hoje sobre o quarto e o quinto passo para que você dê a grande virada da sua vida e realize os seus sonhos. Deixa a dor para trás, realize maravilhas na sua vida, tá bom? Um grande beijo para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!